Então, como é que funciona as sobreposições no CapCut? Eu tenho aqui o meu vídeo principal, que é chamado de faixa principal, que é onde a gente fez tudo até agora, é a nossa timeline, tá? É a parte principal do nosso vídeo, onde a gente vai fazer a maioria das alterações. Só que eu consigo vir aqui e adicionar vídeos em cima desse vídeo. Como é que faz? Eu clico aqui em camada. Ao clicar em camada, ele não seleciona nenhum vídeo, mas ele adiciona o vídeo bem em cima da agulha, ou seja, bem onde a agulha está marcando, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou adicionar mais um clipe aqui para isso aqui ficar bem ilustrado, tá? Então eu vou vir aqui e vou pegar outro clipe de natureza. Vou pegar esse aqui desse milharal. Então adicionei aqui e agora tem dois clipes, tá? Tem o cavalo e o milharal. Vamos supor que eu não quisesse adicionar a sobreposição em cima do milharal. O que eu fazia? Eu vinha pra cá e clicava em camada, que daí ele vai adicionar bem aqui no vídeo do cavalo, onde tá a agulha. E eu vou pegar e vou colocar o vídeo desses alces aqui. Acho que isso aqui é um alce, né? Se eu não me engano. E essa é a sobreposição, tá? Então eu adicionei a sobreposição aqui no vídeo do cavalo. Então tá rolando o vídeo do cavalo e pum, sobe um vídeo em cima, vem um vídeo em cima. E daí, depois de adicionar essa sobreposição aqui, eu consigo mexer ela de lugar, então eu pego o meu dedo e eu consigo botar ela aqui no cantinho, consigo botar ela aqui no outro canto, deixar ela bem no meio, consigo até tirar um pouco ela da imagem e deixar só um cantinho dela, pra ela ficar assim, ó. Pra ela ficar bem aqui, ó. Bem no cantinho, então ela não tá excluindo nenhuma parte do cavalo e tá adicionando um elemento extra aí, que é o alce, então agora tem dois animais na imagem. Consigo também aumentar e diminuir o tamanho da sobreposição, então consigo deixar ela bem grandona, cobrindo todo o vídeo, ou consigo deixar ela bem pequenininha. Para isso é só clicar aqui como se eu fosse arrastar e vir com outro dedo e arrastar daí, se você quer diminuir ou aumentar. Então vou diminuir, vou deixar menorzinho aqui, mais ou menos desse tamanho, e pronto, coloquei a sobreposição aqui, o vídeo ali dos alces. Então tá rolando o vídeo do cavalo. Eu vou inclusive até botar um pouquinho antes, vou deixar menos tempo do cavalo sozinho. Então, entrou aqui e pum, entrou ali os alces. Eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho e deixar aqui para ficar bem visível. Então, entrou aqui os alces. E uma coisa legal das sobreposições, tá? Antes de migrar pro CapCut, eu usava muito o iMovie, que é outro aplicativo aí bem famoso no telefone, que é da Apple mesmo. E é um aplicativo muito bom. Só que as sobreposições no iMovie, elas tinham um problema, que elas ficavam presas ao clipe que eu adicionei ela. Então, por exemplo, no iMovie, se eu tivesse adicionado essa sobreposição aqui do alce nesse vídeo do cavalo, eu não ia conseguir mover essa sobreposição de lugar, porque ela ia estar presa exclusivamente nesse clipe aqui que eu selecionei. E no CapCut não é assim, ele trata as sobreposições como se fosse uma segunda timeline. Então eu consigo pegar as sobreposições e mudá-las de lugar, consigo vir arrastá-las para cá, para outra parte do vídeo se eu não gostei de onde eu coloquei. Consigo aumentar as sobreposições para elas durar... Opa! Consigo aumentar... nesse caso aqui eu não vou conseguir aumentar porque o vídeo já está no tamanho máximo, né? Mas eu consigo diminuir a sobreposição, consigo fazer com que uma sobreposição fique em cima de dois ou mais clipes, né? Aí depende do tempo da sobreposição. Mas ó, consigo fazer com que ela entre nesse vídeo aqui e quando der a transição para o próximo vídeo da faixa principal, ainda essa sobreposição continue. Como você vai ver aqui, ó. Pum. Continuou a parte dos alces. Eu vou tirar o volume aqui desse vídeo aqui do cavalo, eu vou deixar tudo sem volume. Então é isso sobre as sobreposições, tá? Agora você já entendeu mais ou menos o básico das sobreposições. E o que é importante falar? Todas as funções disponíveis para o vídeo, então transição, animação, recorte, enfim, absolutamente tudo, ficam disponíveis também nas sobreposições. Então tudo que você consegue fazer num vídeo, tá? Você também consegue fazer nas sobreposições. Adicionar texto, fazer animação, enfim, tudo, beleza? E isso é uma coisa bem importante e bem interessante. Só que daí, agora a gente viu a sobreposição, só uma camada de sobreposição. Dá pra colocar mais camadas ainda. Aqui nesse vídeo eu coloquei uma camada só, que é essa camada aqui do alce. Ele tá nessa primeira linha. Eu consigo colocar duas linhas abaixo, totalizando 3. Deixa eu te mostrar. Então eu vou pegar um vídeo do tornado aqui. Coloquei um vídeo do tornado. E eu coloquei embaixo do vídeo do alce. Então agora esse mesmo clipe, esse mesmo trecho, ele tem duas camadas. A camada do alce, que tá ali no comecinho, e a camada do tornado que eu acabei de adicionar. Então, por exemplo, o que eu poderia ter feito, que ia ficar talvez interessante, né? É o seguinte, ó. Entrou o vídeo do cavalo, aí pum, entrou o vídeo dos alces, eu centralizo o vídeo do alce aqui, tá? Então centralizo o vídeo do alce, ou centralizo não, né? Porque daí vai excluir o cavalo.
Mas vamos supor que eu vou botar o vídeo do alce aqui, nesse tamanho aqui, ó. Mais ou menos aqui, não tapando muito cavalo. Isso. Coloquei o vídeo do alce aqui. O que eu poderia fazer agora com essa terceira camada? Eu conseguiria vir com que um vídeo fosse adicionado exatamente em cima dessa outra camada aqui. Então, ó, agora olha que interessante que ficou. Pum, adicionou a parte dos alces, né? A primeira sobreposição. E daí agora vai adicionar a segunda em cima dos alces. Então é uma terceira camada. É uma camada ainda depois dos alces. E claro, eu não preciso deixar aqui em cima, eu consigo colocar essa segunda camada aqui do lado também para tudo ficar aparecendo, beleza? E daí assim eu consigo fazer com que rode o vídeo do alce e também rode o vídeo do furacão simultaneamente, as duas sobreposições aparecendo aqui no vídeo. E claro que a gente pode ir ainda mais longe, então eu vou dar uma diminuidinha aqui e... Diminuidinha não, vou dar uma aumentadinha para cá e vou dar uma aumentadinha para cá também para ficar tudo alinhado. E eu consigo daí adicionar uma última camada, que seria uma camada 3 de sobreposição. Então eu vou vir aqui e vou colocar esse vídeo de cachoeira. Então peguei, adicionei a cachoeira aqui, adicionei a cachoeira, então vim aqui e agora o vídeo ele tem 3 sobreposições. Então o mesmo clipe, a mesma faixa principal, pum, entrou o vídeo do alce, tá? Que é a primeira camada. Aí aqui pra frente entrou a segunda camada, que é o vídeo do furacão, e daí entrou a terceira camada em cima de tudo, que é o vídeo dessa cachoeira aqui. Aí eu posso vir aqui e tirar tudo de uma vez só. Então, consigo vir e tirar tudo de uma vez só. Então, ó, pum, vai sair tudo. Eu poderia também fazer um joguinho de transição aqui. Conseguiria fazer com que as imagens elas fossem saindo por ordem de entrada. Então a última que entrou sai primeiro, a segunda sai depois e a primeira que entrou sai por último. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Vou dar uma diminuída aqui e vou puxar essa aqui pra cá. Ah, não dá mais porque tá no máximo de tamanho do vídeo, mas puxei pra cá. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Tá as 3 imagens, né, as 3 sobreposições, as 3 camadas e ó, saiu a última que entrou, que foi a cachoeira. Aí ficou as duas, né? As duas que entraram antes. Saiu o vídeo do tornado, que foi a penúltima que entrou. E pum, saiu o vídeo do alce daí depois, que foi a primeira que entrou. Então a gente consegue fazer esses joguinhos aqui, ou simplesmente fazer com que tudo saia no mesmo momento, tá? Que eu vou fazer assim nesse caso. Então, ó, pum, saiu no mesmo momento. Beleza? Então essas são as sobreposições. E daí, claro, eu consigo mexer as 3 camadas por todo o vídeo e a lógica para as camadas é igual. As 3 camadas de sobreposição que o CapCut permite colocar, elas funcionam igual. Dá para colocar os mesmos efeitos em todas, dá para mudar todas de tamanho, diminuir, arrastar elas para aparecerem em outras partes do clipe. Então vamos supor que eu não gostei dessa imagem do furacão aqui, eu consigo arrastar ela para cá para ela aparecer aqui. Só que como não tem nada em cima, né? Como não tem nenhuma outra camada nem embaixo nem em cima, eu consigo, em vez de deixar na segunda camada, eu consigo arrastar aqui para a primeira. Que daí não tem nenhum sentido, né? Eu deixar aquilo aqui no meio, já que não tem nada obstruindo em cima. Então eu consigo deixar na primeira camada, que faz mais sentido. Mas eu vou voltar pra cá agora. Beleza? Então é isso sobre as sobreposições. Que mais que é importante a gente ver? Agora vamos entender a camada. Agora vamos entender a ordem com que elas ficam exibidas no vídeo, beleza? A gente tem que entender que a ordem de exibição ela é decrescente. Então é sempre a última sobreposição que foi adicionada que aparece primeiro, tá? Vamos entender isso aqui. Aqui a gente tem 3 sobreposições, né? O que eu vou fazer com elas é que eu vou fazer com que todas fiquem bem centralizadas no meio da imagem, tá? Pra gente conseguir entender isso de forma bem clara. Então, pum, entrou a primeira sobreposição aqui, que é o alce. Então, ela tá aparecendo aqui na frente do vídeo. Então, foi uma segunda camada que foi adicionada. Essa aqui, nesse caso, nesse momento do vídeo, ela foi a última camada adicionada, então ela tá com prioridade, ela tá sendo exibida primeiro. Aí entrou essa segunda, e essa segunda camada aqui, por ela ter sido a última adicionada, ela vai ficar em cima da camada ali que foi primeiro adicionada, que foi a parte dos alces. Então, ó, a primeira que foi adicionada tá na frente, né? Aí, bum, a segunda que foi adicionada, por ela ter sido adicionada depois, ela daí fica na frente, ela fica exibida antes, ela ganha a prioridade no vídeo. E daí a terceira, a última camada que vai ser adicionada, vai ser a que vai ficar na frente de tudo. Ela vai ganhar a prioridade sobre absolutamente todos os elementos que tem de camada neste vídeo, tá? Então é basicamente... Então é isso, então é assim que funcionam as ordens das sobreposições, beleza? É sempre a última que aparece primeiro no vídeo, a última que fica em cima de tudo. E daí vai indo entre as outras camadas anteriores, beleza? A lógica é essa.
Aí o que a gente pode fazer? Deixa eu alterar o formato aqui agora. Vou deixar mais ou menos o alce aqui. Aí para não obstruir total o alce, né, eu vou colocar em cima do alce um outro vídeo do furacão aqui. E por último, eu vou em cima aqui um pouquinho do furacão e um pouquinho em cima do alce, eu coloco o vídeo das cachoeiras, tá? Então a gente fez meio que uma colagenzinha, então olha como é que ficou. Ficou aqui, aí ficou o furacão, vem em cima do alce, e daí por último a cachoeira, que vem ali um pouquinho em cima de tudo, cobrindo tudo. Eu quero te ensinar agora como que a gente faz para alterar a ordem dessas sobreposições, o jeito que elas estão sendo exibidas. Então como é que a gente faz isso? É bem simples. A gente vem, clica em cima da camada, ou seja, clica em cima da camada que a gente quer mudar, ou colocar lá para frente, ou colocar lá para trás. No caso aqui desses alces, eu vou colocar eles para frente, então eu quero que o alce fique em cima de tudo. Vai ficar meio estranho, mas enfim, pro exemplo vai ficar bem perfeito e bem ilustrado. Então como é que eu faço? Clico em cima da camada que eu quero mudar de posição. Opa! E eu procuro por camada. Tem uma funçãozinha aqui, camada. Pronto. Aí ele vai abrir esses quadrantezinhos. 1, 2 e 3. E o que ele me mostra? Ele tá vendo que o 1, ele tá ali, o quadradinho selecionado tá no 1. Então o 1 tá com aquele... Tá vendo que o 1 tá selecionado ali, o 1 tá com aquelas bordinhas azul? Então, isso me indica que a posição de exibição dessa camada é a primeira, é a camada 1, porque aquilo ali tá selecionado. Então eu sei que ela tá aparecendo primeiro no vídeo, que ela é a última coisa, que ela tá atrás de tudo. Se eu quisesse mudar pro 2 para ela ficar no meio, então ela ia ficar na frente do tornado, mas ainda atrás da cachoeira, eu venho aqui e clico no 2. Pronto. Aí você já viu que mudou a ordem de exibição disso que está acontecendo. Então, a primeira camada, que naturalmente ela estaria atrás de tudo, através dessa função eu consegui mudar a ordem dela sem ter que mexer ali, sem ter que mexer sem ter que mexer na timeline. Então eu não precisei arrastar para o lado, daí puxar a camada de baixo para cima e botar o alce para baixo. Eu consegui fazer isso de uma forma bem mais rápida, trocando aqui a ordem das camadas através dessa função. E daí, se eu quisesse que essa camada do alce fosse para frente de tudo, eu venho aqui e clico em 3. Então pronto, aí ele transforma essa primeira camada na exibição da terceira camada, ou seja, para ser a última coisa aparecendo. E daí eu posso clicar no 1 para voltar como estava. Então cliquei e voltou. Vamos fazer um exemplo aqui que agora sim iria fazer sentido e talvez fique legal. Vamos supor que eu quero fazer com que o furacão ele apareça antes da cachoeira. Então é bem simples. Eu clico aqui em camada. Então, ó, clico aqui em camada. Isso me indica que ela é a camada do meio, que ela é a penúltima coisa sendo exibida no vídeo. E se eu quisesse mudar e botar pra frente, eu só venho aqui e clico no 3. Pronto. Aí você viu que o furacão, que estava atrás da cachoeira, agora ele vai pra frente. Eu poderia botar pra 1 para simplesmente sumir com o furacão e ele não aparecer. Mas isso daí não tem sentido nenhum, não valeria nem a pena eu ter adicionado essa camada se eu quisesse fazer isso. Mas eu vou deixar aqui, porque ficou, enfim, ficou interessante. Então, fiz isso, beleza? Essas são funções pra gente ordenar a camada e mudar a ordem das camadas sem ter que mexer na timeline, que daria um trabalhinho, né, depois que a gente tivesse um projeto pronto. Então, beleza, agora que a gente já entendeu como mudar a ordem da camada através da função camada, a gente pode continuar dando uma olhadinha nas funções aqui de camada. Outra função legal é essa, ó, faixa principal, que eu consigo transformar um vídeo, transformar uma camada na faixa principal. Então, clicando aqui nesse botãozinho, nessas flechinhas e escrito faixa principal, clico aqui e pronto. A minha camada, o que antes era uma camada, se tornou uma faixa principal de vídeo. Então, ó, o alce, que antes estava anexado aqui como camada no vídeo do cavalo, ele se tornou uma faixa principal, beleza? E para voltar para a camada é muito simples. Eu posso vir aqui para o desfazer, né? Aí vai voltar. Ou eu consigo, vou refazer aqui, ou eu consigo vir aqui de novo e clicar em camada, que daí eu transformo. Ou eu consigo vir aqui no vídeo principal e procurar pela função camada, que daí eu transformo um vídeo principal numa camada. Ele não volta para o lugar original onde ele estava, tá? Mas ele se transforma em uma camada e entra aqui como uma sobreposição em cima do nosso vídeo principal. Então é isso, gente. Eu consigo pegar aqui, transformar isso aqui em camada. Então vim aqui transformar numa camada, eu transformei o vídeo da vegetação em camada. Agora isso aqui é uma camada de vídeo. E falta só mais uma coisa pra gente ver todas as funções.
Então agora falta só mais uma coisa para a gente ver todas as funções de camada, que é o dividido por 1. O que o dividido por 1 faz? Ele meio que mexe na opacidade da camada, fazendo que a camada e o vídeo principal sejam mesclados, fazendo com que a camada fique um pouquinho transparente e a gente consiga ver o que tem no fundo de trás. Então aqui tem várias maneiras de fazer isso, pode ser através desse clarear, desse sobrepor. Tem vários efeitos aqui diferentes de opacidade ou transparência, que se você quiser usar, né, você escolhe o que se encaixa melhor no vídeo, o que fica mais interessante. Como é que eu poderia fazer uma coisa para ficar legal aqui? Eu gostei desse suave, ó. Ficou legal, que daí aparece a vegetação e o cavalo continua... Opa! E o cavalo, ele continua aparecendo bem. Então olha que loucura que ficou. Ficou a vegetação rolando ali. Eu vou até dar um cortezinho. Ficou essa imagem aérea aparecendo. Então a imagem da vegetação, você tá vendo que a vegetação tá se movendo ali. E atrás vem o cavalo. Então o que tá transparente aqui é essa imagem da vegetação, que ela tá transparente, e daí a gente consegue ver o fundo, o que tá no fundo, que é essa imagem do cavalo. E fica bem interessante, ficou bem bom aqui, eu achei que ficou bonito. E é um recurso que dá pra usar bastante nos nossos vídeos e que dá pra fazer umas coisas bem interessantes com ele. E agora a última coisa que eu quero falar das camadas, eu vou voltar tudo aqui, tá? Então eu vou refazer tudo, para que as camadas que a gente adicionou antes voltem para a posição original delas. Então vou recortar tudo aqui, vamos voltar fazendo... Aí, voltou para a posição original, tá? Voltou para como estava. Aqui a gente está na função camada aberta, mas se a gente sai clicando aqui na volta, o que vai acontecer? Olha, vai sumir, as camadas elas vão sumir, ou seja, a gente não vai mais conseguir editar elas não vão ficar aqui o tempo inteiro, elas não ficam o tempo inteiro sendo exibidas na timeline, como por exemplo acontece no Adobe Premiere, né? Que as sobreposições, as camadas de vídeo que a gente coloca, eles sempre ficam aparecendo. Nesse caso, não é assim, as camadas elas não ficam sempre exibidas, a gente tem que entrar na função de camada para conseguir ver onde elas estão e conseguir editar elas. Nesse caso, quando a gente sai, a única coisa que o CapCut faz é indicar onde estão as camadas, qual o tempo do vídeo que elas estão, né? Então essas linhazinhas aqui, elas indicam quais são as partes do vídeo que tem camada e quais que são essas camadas. Então aqui ele bota uma imagenzinha, tipo uma thumbnailzinha, pra gente conseguir identificar quais que são as camadas que estão presentes aí no projeto, beleza? Então é isso. Vimos tudo sobre camada, podemos começar a nos aprofundar agora.